Se não tomar cuidado, vai abraçar o Santos e tchau. É um Bragantino que tá numa crescente, é um Bragantino forte, é um Bragantino que tá lutando nas cabeças do Campeonato Brasileiro, e é um Vasco meio mal das pernas ainda, é um Vasco ainda se adaptando ao Diniz, Meio. o Diniz se adaptando ao Vasco. E, cara, assim, o Vasco precisa mudar agora, tá ligado? Tipo, pô, o Diniz vai ter um tempo agora pra trabalhar com o Vasco, é Claro. claro, eu espero uma mudança para a volta do Campeonato Brasileiro. Vai ter bastante tempo até para imprimir ali o seu plano de jogo. Mas, cara, se voltar e o Vasco tipo, não conseguir competir em casa, e principalmente em casa, que é muito forte, mas fazer os seus pontinhos fora também, o Vasco tá numa situação bastante delicada. Bastante delicada. Porque, É um time que enfim, tem 0 pontos, né? Fora de casa. exatamente, cara, o Vasco, cara, sinceramente, se não tomar cuidado, vai abraçar o Santos e tchau. Vai os dois abraçados. É o O Almirante e o Vitória Peixe, pontua vão que fora. vão. O Hã? Vitória consegue pontuar E fora e o Vasco não. já foi falando aqui, o Mirassol não vai cair. Tem uma vaga aí que tá pererecando, alguém vai E pegar. uma vaga já foi, né? Duas já foram, né? O O Mirassol Juventude. aqui, botei dinheiro no Juventude, tô bolso dos começando a achar que amigos. vai dar ruim, Caio. Cara, não acredito, o Vasco vai cair, irmão. Calma, calma, O Vasco torcedor, vai calma. cair. Não Torcedores, vai. calma. O Mas Pedrinho falando. prometeu. Pedrinho prometeu top 8, calma. O Calma. Pedrinho prometeu. Tá vindo, hein? Tá É vindo. pós-paralisação. Tá É, vindo. claro. O ano do Vasco Cara, começa em dezembro, irmão. Calma. eu não sei Vamos o que lá. vocês acharam aí. Enfim, eu acho que eu comentei no começo da live, mas eu vou reforçar. Conversas, o GE publicou, na verdade, uma matéria falando sobre o Payet, que o Vasco tá vendo de não renovar com o Payet. Na verdade, antecipar a rescisão, né? Antecipar a rescisão dele. E a informação é que o Payet não vai atuar mais com a camisa do Vasco. Enfim, eu não sei o que vocês acham. Eu não sei. A pergunta é: o que vocês acharam da passagem do Payet pelo Vasco? E o que vocês acham do momento do Vasco, assim, cara? Eu não sei se vocês já enxergaram alguma mudança com o Diniz, enfim. Vitor? Eu acho que dá pra enxergar uma mudança assim. Não acho que o Vasco jogou tão mal, não, tá? Não acho que o Vasco fez um jogo horrível contra o Bragantino. Pelo contrário, eu acho que o Vasco merecia até um resultado melhor, um resultado mais honesto. Só que quando você toma um gol com 1 minuto, o bagulho fica difícil, né? Toma um gol mais rápido do campeonato, né? Obviamente, é muito difícil de virar e o Vasco esbarra muito em qualidade, cara. A qualidade técnica do time é baixa, pô. Não é top 8, né? Top 18 provavelmente, mas top 8 não é. Então, pode falar, Igor. Não, eu também não achei que o Vasco jogou tão mal assim, não, mas assim, me lembrou muito o Vasco pré-Diniz. Acho que a jogada Piton-Verratti aconteceu muitas vezes e parecia o time do Carille. Realmente, isso me preocupou um pouco, né? Porque a gente já tinha falado aqui do jogo do clássico contra o Fluminense, que muitas vezes eu, pelo menos na minha opinião, achei que o Vasco não teve o controle do jogo como os times do Diniz gostam de ter. Então ficou muito de uma trocação ali com o Fluminense, e isso não é bom pro Vasco. Não é questão de ser bom pelo resultado, né? É questão de que se você não consegue executar o que o seu treinador gosta e o seu plano de jogo, pode dar certo ou pode dar errado, mas você tem que executar de alguma forma. E o Vasco, eu já tinha comentado isso aqui, que eu achei o jogo muito a trocação entre Vasco e Fluminense, o que é pior pro Vasco por não ser o seu estilo de jogo, não ser o que o time do Vasco é treinado para fazer. E ontem, de novo, achei um Vasco com pouquíssima cara do Diniz, assim. A gente viu nos primeiros jogos, foi contra o Lanús fora de casa que o Vasco perde o jogo, na estreia do Diniz. Depois a vitória contra o Melgar em São Januário. E tem um outro jogo do Brasileiro também, né, que o Vasco ganha em São Januário, eu acho. Não vou lembrar agora. Enfim, os jogos que a gente veio elogiando o Vasco aqui, que já dava para ver um toque do Diniz, já dava para ver que o time estava melhorando, tinha um norte ali a se seguir. Nos dois últimos jogos eu não vi mais esse norte dos dois últimos do Brasileiro, né? Fluminense e Bragantino. Achei um time contra o Fluminense muita trocação e no sábado contra o Bragantino muito cruzamento pro Verratti, que perdeu algumas chances de cabeça que ele não costuma perder. O Verratti teve umas 3 ou 4 chances ali de fazer o gol encabeçadas e não conseguiu executar. Acontece, estava num dia ruim, todo mundo vai ter um dia ruim, não tem jeito. O problema é que o Verratti tá num dia ruim, o Vasco, ó, toma. Essa é a questão. O Exatamente. problema é mais um jogo do Vasco sem conseguir executar seu plano de jogo,
com o seu principal jogador num dia apagado e fazendo jogadas de que o antigo treinador fazia e foi mandado embora justamente por isso. Bola no Piton, cruza para dentro da área. Então, assim, isso é o que mais me preocupa no Vasco, para além do resultado, né? Que obviamente é muito ruim você perder em casa, tá se aproximando da zona de rebaixamento, parece que é mais um ano, a gente vem falando isso aqui direto. A briga do Vasco é contra o rebaixamento, não adianta o Pedrinho falar. Enfim, a não ser que o Vasco faça uma janela de transferência milagrosa, igual o Corinthians fez no ano passado e foi parar na Libertadores, que não parece o caso por não ter dinheiro para isso. Vai ser mais um ano que o Vasco vai brigar para não cair. Pode ser que brigue menos e fique ali tranquilo, como a gente falou aqui. Chega ali na 23ª, 24ª rodada, tá no meio de tabela, tranquilo, foca na Sul-Americana, se ainda tiver, na Copa do Brasil, igual ano passado, que o Vasco chegou na semifinal de Copa do Brasil, ficou poucos minutos ali de levar a partida contra o Atlético Mineiro para os pênaltis. Então, assim, pode ser. Mas no brasileiro é muito difícil não ver o Vasco brigando para não cair, independente se for o Diniz, o Carille, enfim, a gente vem falando isso aqui desde o começo do ano. E o que mais me preocupa é o Vasco, pelo segundo jogo consecutivo no campeonato, não ter uma cara do Diniz que a gente viu nos primeiros jogos. Cara, e o Paí? O que você acha da situação do Paí? Eu quero saber. Pra ser O sincero, eu Paí... nem lembrava mais que o Paê tava no Vasco, tá? Eu acho que é uma Então, questão muito mais extra-campo do que qualquer outra coisa também, né? pode ser. Então, essa é a minha pergunta. A passagem do. Como vocês avaliam a passagem do Paí pelo Vasco? E, assim, cadê? O Nicolas falou. Tinha um jornalista que cobre o Vasco falando que o Paí já tinha entrado pra história do Vasco da É o Gama. Pedrosa, né? Pedrosa falou isso, irmão? Que Acho que foi isso, ele. pô? Tenho quase Que certeza que isso? foi ele. Pô, que isso? Não Te pode, pô. quebrei, né? Cara, não Complicado. pode. Não Bom, mas pode. a avaliação é muito, muito negativa, né, cara? Ganhou um salário absurdo, o Paí não conseguiu entregar pro Vasco o que se esperava dele. Acho que também passa pelas limitações do próprio elenco. É difícil você jogar ao lado de gente tão ruim, mas a passagem é muito ruim, muito ruim. Ele não conseguiu ser o cara que a gente esperava dele. Tinha muita expectativa. Acho que o torcedor botou muita expectativa até demais sobre o Paí. Mas a passagem dele é muito ruim, é muito péssimo. O saldo é extremamente negativo e acredito que o Igor concorde comigo. Empurrou financeiramente no Vasco, né? Empurrou Ele é financeiramente no importante Vasco. ali, né? Empurrado também, né? Foi empurrado também. Foi empurrado também. Isso, cara. Aí fica difícil. Aí. Aí o Igor não se aguentou aí, pô. Foi empurrado também, mas acredito que o Igor, repetindo, acredito que concorde Não comigo tava esperando. com o saldo Ele, negativo da ele, passagem do ele, país. ele é importante ali, né, pra salvar o Vasco do rebaixamento e tal. Em 23, no finalzinho de 23. Mas é muito pouco, né? Realmente, assim, se entrar pra história do Vasco que salvou o time no rebaixamento, aí é loucura. Mas enfim, é muito realmente. Acho que a vinda do Paê era mais ou menos o que o Memphis está sendo pro Corinthians, né? Ser essa referência técnica, ser esse ídolo, vou botar entre aspas, não um ídolo da história do clube, mas um ídolo de elenco, assim como o Verratti por exemplo, hoje em dia, não que ele seja ídolo do Vasco, tô falando que é uma referência. Você lembra do Vasco, você lembra do Verratti hoje, mas acabou não sendo nada disso, enfim, fora de forma, muitas vezes nem titular foi, enfim, muito, muito decepcionante mesmo. Cara, o Vasco, ele tem um problema com ídolos recentes, né? Assim, ele tem. O Vasco não conquistou muita coisa recentemente, vive tempos sombrios há muito tempo, então ele tá meio carente de ídolo e às vezes se passa um pouco. O Pode falar. Cano era ídolo também, né? Pois é. Eu acredito que vejo um Verratti assim da mesma forma, que entrega mais, entrega e entregou mais do que o Paê, né? Inclusive.